Station, Fema FM. Boa tarde, Fema FM. Olá, olá, muito boa tarde para você, meu querido e minha querida, você que está ligadinho e ligadinha na melhor estação, na Rádio Fema Educativa FM. Nós somos a emissora feita para você. Agora 13 horas e 36 minutos e a gente chegando com um bate-papo muito importante, eu diria essencial. Família e escola, somar e multiplicar ideias, fortalecer laços e inspirar novas ações em prol da educação. É isso, essa área que faz parte de uma sociedade que se preocupa com o seu desenvolvimento, como a gente fala aqui diariamente, né? A Fundação Educacional Machado de Assis, você aí que está em qualquer outra unidade escolar, chega mais, porque o papo, sem dúvida alguma, também vai tocar você que é pai, mãe, família, professor, educador. A gente vai falar sobre esse laço, esse elo que não pode enfraquecer, precisa ser fortalecido, e a FEMA tem feito isso de longa data, através de instituições aqui representadas pelo presidente da nossa APM, Associação Pais e Mestres da FEMA Santa Rosa, o Fábio Bach, que vai também prosear aqui com a gente, e os pais. Não poderíamos ter essa prosa aqui, essa roda de conversa sem os pais da nossa escola Fêmea. E a gente começa essa sequência de bate-papo aqui sobre a relação família e escola. Boa tarde, Lu, que bom que tu pode estar aqui com a gente. Boa tarde, Eli. É um prazer imenso estar aqui com você. Quem está aqui com a gente hoje é o Pedro, mas a todos que estão nos ouvindo, então, também uma excelente tarde a todos. Valeu, então. Fábio, bem-vindo aqui à nossa emissora. Que prazer poder te receber aqui. Obrigado, Eli. Prazer estar aqui, né? Muito esperada essa conversa aqui, desde quando você comentou com a Lu. No primeiro momento, a gente estava na expectativa e bem bacana. A gente tem o privilégio de ser pais embaixadores da turma, então, do Lucas. O Pedro está na terceirinha e o Lucas foi agora pro 8º. Nós somos pais também ainda do João, que tem 2 aninhos e pouquinho, né? E que daqui a pouco vai estar, já está por aqui. Não, daqui a pouco é Fema também. Ah, maravilha, tá maravilha. Presidente Fábio, que honra poder receber. Aqui é a reunião dos Fábios hoje, viu, gente? Fábio Bax, bem-vindo de volta à casa, que também é sua, é nossa. Olá, Eli, muito obrigado pela oportunidade que tu sempre dás pra gente bater esse papo, conversar. Desejar também uma boa tarde aos colegas aqui hoje de bancada, né? Colegas pais e alunos também, e a todos os ouvintes aí que estão seguindo conosco nessa caminhada aí por esse pequeno período aí agora nesse bate-papo. Maravilha. E você que está aí, ó, sintonizado com a gente está registrando depois, mais esse conteúdo vai estar nas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, Instagram, para você também visualizar aqui essa cena, esse momento especial para mim. Também preciso me apresentar como mãezinha da Escola Fema, né? Pouco falo disso por aqui, brincando, porque diariamente eu tenho a bênção, o presente de poder transmitir aqui também a emoção de fazer parte da comunidade Fema, de ter os meus filhos aqui desde cedo. Mas como a Eli Rodrigues está sempre por aqui, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho da caminhada de vocês, e agora sim, como pais embaixadores. Muito bem colocado a tua informação, Fábio, de pronto, porque uma das razões de a gente ter criado esse espaço aqui, que assim, rapidamente a gente visualizou Fé, um espaço família e escola, né? As iniciais ali, a gente fez o convite pelas redes sociais, família e escola juntas, uma ideia que a FEMA assim, aprimorou ano passado, através dos pais embaixadores, cada turma da escola ter a família como embaixadora, reforçando esse elo, né? Entre a comunidade, entre a escola, né? Então isso é algo muito rico, muito caro, e esse espaço aqui tá começando hoje, receber os pais embaixadores, vocês os primeiros embaixadores aqui sendo recebidos, e cada turma vai ter os seus pais embaixadores representados aqui também para o nosso público ouvinte Rádio Fema. Por isso a minha alegria, a minha gratidão por vocês terem topado esse desafio. Eu quero ouvir aqui de você, Lu, e do Fábio também, como é que está sendo a participação de vocês. O primeiro ano, então, que vocês estiveram na FEMA foi 2025, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa escolha de chegar na FEMA. Isso. Nossos filhos estudaram praticamente toda a vida, né? O Pedro e o Lucas numa mesma escola, com exceção de um ano que a gente saiu nesse período. E quando a gente chegou à conclusão que a gente iria precisar trocar de escola, né, por N fatores, enfim, a gente ficou um pouco apreensivo, porque, né, praticamente uma vida toda de criança numa mesma escola, e de repente a gente
e procurar uma outra escola para estudar. Mas a gente então fez essa busca, fez essa procura, conversou com vários coordenadores, diretores da cidade, né? E quando a gente chegou no FEMA, a gente teve uma grata surpresa. Nós já havíamos falado com alguns amigos que têm filhos aqui, porém o que a gente encontrou aqui foi algo melhor do que aquilo que a gente ouviu, ainda melhor, né? E a gente então fez essa transição na expectativa de tentar então atenuar para os meninos, né? Essa troca de escola, que a gente sabe que isso sempre é algo um pouco estressante para a criança, né? E aqui a gente se sentiu extremamente acolhido. A gente teve um acesso de pronto assim aberto, né? Com a Diri Mônica, né? A escola nos acolheu, a direção nos acolheu, tudo contribuiu para que os meninos se sentissem em casa desde o primeiro momento, né? Tanto que depois de algumas poucas semanas a gente conversou com as professoras do Lucas e do Pedro, e o relato era de que eles pareciam colegas de turma já há mais tempo das turmas, que eles estavam à vontade e que as turmas estavam à vontade com eles. Então, para nós foi algo assim de extrema importância, né? Eu acho que todo mundo que é pai e mãe se preocupa em primeiro lugar com os filhos, né? E a gente sempre quer o melhor para eles, né? E nessa condição de mudança de escola, a gente não podia ter tomado decisão melhor do que o FEMA. Então, para nós foi assim algo excepcional, melhor do que a gente esperava, sabe? E a gente pôde ficar tranquilo, porque às vezes a gente toma algumas decisões que depois a gente, né, pensa e, poxa, eu acho que não era isso. Mas em relação à FEMA, não passou muito longe disso. E a gente tem convicção de que foi a decisão correta. Maravilha, maravilha. E Lu, o que tu me conta então, já nos preparativos para esse ano de 2026, lembrando que hoje a FEMA está recebendo os professores no primeiro encontro presencial dentro da formação, que é continuado e que tem esse recesso para que os profs descansem e tudo, mas agora já esquentando os motores, vamos dizer assim, para o ano letivo 2026, o universo FEMA está com essa energia gostosa dos professores se preparando, sendo acolhidos com os diferenciais que a FEMA tem também no acolher o professor, valorizar aquele que faz acontecer em sala de aula, toda essa questão do ensino-aprendizagem, né? Mas voltando aqui para a família, como é que vocês, família, estão se preparando para 2026? Como que as crianças estão se manifestando aí na rotina? Sim, Eli. É maravilhoso poder ver esse movimento. A gente acompanha nas redes sociais e vê, né, os profs já se manifestando e chegando já hoje desde cedo, e isso é gostoso. E isso a gente percebe no entrar da escola, e isso eu gostaria de reforçar que o meu esposo falou antes. Esse momento que, quando a gente teve essa escolha, eu gostaria de falar porque foi bem importante para nós, né? Claro. E quando a gente teve essa conversa, e às vezes quando nós chegamos num lugar, o primeiro momento que a gente chega, a gente fica bastante receoso em como vai ser. Isso é para os nossos filhos, né? E quando a gente chegou aqui, desde o primeiro momento, essa energia que o FEMA tem, ela contagia, né? E isso é algo que realmente brilha aos nossos olhos, né? Quando a gente entra aqui, quando os nossos filhos estão aqui, e esse movimento, essa expectativa para o novo ano de 2026, ela só vai aumentando, né? Vai chegando próximo e a gente vê que os professores, eles vão vindo a todo vapor, e isso realmente deixa a gente motivado, né? E as crianças já estão também, e é material escolar e tudo isso, e é uma correria e falta isso, né, filho? E isso é gostoso, né? E a nossa expectativa é de um ano maravilhoso, sem dúvida nenhuma, né? Como já foi no ano passado, a gente já está também em contato com os pais, né? Da turminha ali. Hoje até avisamos, alguns talvez estejam nos ouvindo, né? Falamos que estaremos aqui falando da turma. Então, sim, a expectativa é bastante grande. Que maravilha, que bom ouvir, saber disso, fazer essa troca aqui. Eu quero ouvir o presidente, dessa vez não como presidente da APM, que é uma instituição que de longa data
eu não me lembro agora quantos anos tem de atuação a APM, né? Mas a gente sabe que é uma instituição que promove essa aproximação entre pais, professores, escola e comunidade, né? De longa data. Tu tá como presidente, Fábio Bach, aqui com a gente, mas tu é paizinho da FEMA, como a gente carinhosamente trata aqui os pais, né? Uma delas está aqui estudando, né? A outra já está aí desbravando o mundo, né? E então fala um pouco pra gente como é que é isso, Fábio. E eu tenho certeza que tu vendo eles que estão chegando agora, praticamente, se comparado à tua caminhada aqui como pai FEMA, né? Deve também, de certa forma, passar um filme aí na tua cabeça, desde lá do início, como foi chegar na FEMA. Com certeza, ele aproveitando para comentar também que nós somos inclusive pais embaixadores, colegas também, que eu sou pai embaixador da turma da Valentina, né? Então a gente tem e é o que eu gostaria mesmo de deixar, né? A primeira mensagem para todos, para os pais fazer parte do colégio também, né? Para a gente saber o que está acontecendo com os nossos filhos e essa é a nossa função hoje, principalmente como APM, de trazer esses pais mais próximos, né? Trazer para participar, né? Eu sempre uso muito a palavra de ter esse sentimento de pertencimento, né? De nós pertencermos ao colégio, à escola, à instituição FEMA. Então, entender o que está acontecendo, porque nós passamos pouco tempo, acho que olhando em horas ali, nossos filhos passam mais dentro do colégio do que junto com nós em casa, pela nossa correria do dia a dia, trabalho e todas as nossas funções. Exatamente, se participam também, não só se participam do contraturno escolar, e muitos participam das oficinas, né, que são oferecidas no contraturno. Exato. Né? Aí sim, mais tempo ainda aqui na instituição. Então, nós como APM, né, onde se reúne pais e professores também, alguns funcionários fazem parte, nós temos um sentimento assim muito importante de trazer várias demandas também de pais que muitas vezes não tem aquela abertura, né, ou aquela intimidade de conversar mais com o pessoal, com a direção, e trazer isso para perto da gente, né? A gente participa aqui de todos os eventos do colégio, né? Tenta fazer ao máximo estar junto, né? Estar aqui presente e representar os pais de alguma forma, num pensamento sempre positivo de imaginar junto com o colégio, torcer junto, aquilo que a gente sempre pode estar melhorando, né? Que nada está tão bom que não se possa melhorar. Então, essa é a nossa vontade de estar junto no colégio, e que nem vocês comentaram, nós estamos aqui como família desde 2020, né? Foi um ano assim extremamente desafiador, porque as meninas começaram aqui, em poucos dias tiveram que ficar em casa, né? Em função de tudo que aconteceu. Mas esse apoio que o colégio, que os professores deram naquele momento, porque ninguém sabia exatamente o que fazer. Exato. Né? Então, eu acredito que foi conduzido da melhor forma possível e deu tudo certo para que não perdessem conteúdo, não perdessem aquela vontade de voltar para o colégio, né? Isso eu vi nas minhas meninas, que realmente cada dia perguntavam: pai, já posso ir para o colégio? Podemos ir? Eu quero ir para a escola, não quero ficar em casa. Então hoje tenho orgulho de dizer que a Maria Eduarda já está formou aqui no terceirão. Ela está em Santa Maria já cursando engenharia química. A Valentina no primeiro ano, então, já do ensino médio, né? Mais uns dias vamos passar por mais uma formatura, e isso é um orgulho para nós pais. E né? Passa rápido, né? Quando entra no ensino médio, né? Vai que vai. Com certeza, é o nosso orgulho, né? E o que a gente comentávamos antes de entrar no ar, é o que eu converso bastante com o Carlos. Logicamente, nossos filhos precisam ter o conteúdo, né, programático, precisam ter tudo, passar de ano, ir para faculdade, passar no vestibular, mas o mais importante, eu vejo que aqui as nossas crianças são preparadas para a vida, né? Às vezes eu já falei em casa, não deixa a vida te ensinar, porque é mais dolorido.
né? Então, aprende aqui. Comentaste que o menino está recém indo pro terceiro, já quer o carro, já quer alugar apartamento, já quer trabalhar. Na terceirinha. Então, isso é um orgulho para a gente ouvir isto das crianças, né? Ter esse pensamento para frente, e tenho certeza que aqui dentro da instituição FEMA, isso é muito bem trabalhado, né? As crianças saem daqui com o pensamento para frente, né? Porque é daqui que vão sair os médicos, advogados, empresários, né? Então é daqui que eles vão ser o nosso futuro. Maravilha, que bom que tu se referiu ao Pedro, né? É o Pedro, eu tô tocando aqui, Pedro, mas tá tudo certo. Diz um oi aí pra gente, meu amor. Como é que tá? Tá animado pra começar o ano letivo? Tô. O que tu mais gosta aqui na nossa escola? Sim, a hora do recreio, né? Esse é dos nossos, querido. Mas então manda um abraço aí já pros coleguinhas que estão ouvindo, né? Abraço quem tá ouvindo já aí. Dia 11 tu aguarda todo mundo aqui, né? Diz até dia 11. Até dia 11 aí. Show de bola, queridos, gente. Então, hoje, ouvindo a APM, através dele, que também é paizinho aqui da Escola FEMA, de longa data, conhece essa relação e estimula através das ações da APM, nosso presidente, Fábio Bach. Mandar um abraço para a Elis também, né? Elisângela não pôde estar aqui, porque já justifica, né? Ele está trabalhando em Santo Cristo, no colégio que ela assumiu lá um contrato de trabalho também. Ela é professora aqui no FEMA, né? Maravilhosa professora nossa. Ela trabalha no FEMinha lá embaixo, né? Então faz parte da grande família FEMA, né? Exatamente. E hoje não tá aqui dessa vez, viu, Elis? Mas fica devendo, vai voltar aqui pra gente nas próximas edições desse momento especial aqui na Rádio FEMA. A gente falando sobre os embaixadores FEMA, esse projeto que a FEMA já executa. Lá em setembro de 2025 foi dado o pontapé, e os pais de cada turma da escola, desde a educação infantil até o ensino médio, tem essas famílias que estreitam, que reforçam esse elo entre a escola e a comunidade. E hoje, então, a gente detalhando um pouco mais, não posso encerrar sem trazer uma fala aqui da nossa querida professora Mônica Gasparetto, nossa diretora, ela dizendo que os embaixadores representam a confiança que as famílias depositam na FEMA, essa aproximação que permite a escola ouvir de perto as expectativas e juntos construir uma educação cada vez mais humana e transformadora. E o nosso diretor, Césio Carlos Albeia, como bem se referiu aqui o nosso presidente, né, que ele destaca, entre tantas colocações que a gente ouve diariamente dele aqui, quando a escola e a família caminham lado a lado, o aprendizado vai muito além da sala de aula. E o que a FEMA quer é que cada embaixador leve essa luz do conhecimento para toda a comunidade. Então, parabéns a vocês, pais, embaixadores, famílias FEMA. Deixo à vontade, então, para a gente encerrar. Cada um pode fazer a sua colocação. Eu vou começar aqui pelo Fábio. Fábio, fica à vontade. Joia. Que maravilha esse tempo aqui. E fazer um chamado, né? A escola é o segundo lar das crianças. Isso não é um jargão, é realidade, né? Assim como o nosso trabalho é praticamente nossa segunda casa. Hoje eu retorno de férias, daqui um pouco, e vou com prazer para o lugar do trabalho, porque eu gosto de lá, né? Gosto dos colegas, me sinto bem, realizado, e a escola é assim para as crianças, né? Então, esses dias eu e a Lu estava comentando sobre algo, né? Vagamente assim, e daí um dos meninos falou, mas para aí, vocês estão pensando em mudar de cidade? Mas não era isso o assunto, eles captaram isso, mas não era. Por quê? Eu perguntei, por quê? Não, porque eu não quero trocar de escola de novo. E o FEMA eu gostei demais de lá. Então assim, é a segunda casa deles, né? Esse chamado, no meu entender, a convivência entre famílias e escola, ela precisa ser leve, transparente, né? Pro bom e para aquilo que não é tão bom, né? Então, nesse um ano, a gente já teve conversas mais puxadas, né? Porque a gente é pai de um adolescente de 13 anos e de alguém que está aí com 8 anos também com tudo, né? Que nem o Fábio mencionou, que comentei que ele já estava com planos aí para alugar o apartamento dele quando chegasse próximo dos 18 anos de idade. Então, e falando e comentando quais seriam os caminhos e tudo mais. Então a escola precisa ser esse lugar acolhedor e o relacionamento precisa ser leve, transparente, né? E aqui a gente encontrou isso. Então, chamar as famílias FEMA para estarem próximos da escola, né? Porque a escola está aberta, isso a gente sabe. E a gente, como embaixador, a gente é um facilitador,
tanto para a escola como para as famílias, né? Mas a gente não é um intermediário da relação escola-família. A gente é um facilitador. A família, ela tem livre acesso à escola, assim como a escola também deve ter a família, né? Nessa relação transparente, leve e que encara com seriedade aquilo que precisa ser encarado com seriedade e com leveza aquilo que pode ser encarado com mais leveza. Mas tem que ter isso. Então a gente não é um intermediário, a gente é um facilitador, né? Cada família precisa estar ligado à escola, né? De maneira integral, pais responsáveis, né? As crianças, os alunos. Então a gente é esse facilitador e a gente chama as famílias para estarem junto à escola, né? Porque a gente sabe que a escola está de braços abertos para receber as famílias. E que 2026 seja um grande ano para todos nós. Será, sem dúvida. Muito obrigada mesmo por estar com a gente. Lu, minha querida, deixo para ti dizer um até breve. E digo para aqueles que ainda não são FEMA para virem para o FEMA, né? Então, o meu convite é esse. O Fábio convidou as famílias que já estão e eu gostaria de convidar você que talvez tem dúvida, talvez ainda não decidiu, né? E será um prazer ter você aqui com a gente, porque é uma grande família mesmo, né? É um ambiente onde é propício para o seu filho estar com toda a segurança, mas além da segurança, são pessoas envolvidas de maneira integral, né? De maneira emocional. Então, muito mais do que só ter o conteúdo didático, do que só ter isso, você vai encontrar aqui, sem dúvida nenhuma, um acolhimento superior para a sua família, para o seu filho. Então, vem pro FEMA mesmo. Esse é coração de mãe falando para vocês. Venham mesmo. Muito obrigada, Lu. Presidente Fábio, quero te ouvir dizer um até breve. Vai ter que voltar em todas as edições do FE. A PM vai estar junto. Vai estar junto. Vai estar junto, não com a minha presença, mas vai estar junto com certeza, até porque todos nós temos os compromissos também. E é uma colocação que a gente faz, muitas vezes nós não nos damos esse tempo de acompanhar nossos filhos, né? Principalmente no colégio, em horário do meu trabalho, né? Mas eu tenho certeza que todos nós conseguimos e com uma certa organização a gente consegue fazer para estar mais próximo do colégio, como vocês falaram, a porta está sempre aberta, né? Por motivos de segurança, hoje alguém vai vir abrir ela para nós, né? Sempre vai ter alguém por perto ali, mas dizer assim, do prazer que a gente tem, da forma que é acolhido aqui no colégio e essa forma que a gente também expressa aos novos que vêm, aos que ainda não vieram, como tu falaste, mas tenho certeza que amanhã vão estar aqui conosco, e dizer assim, que a gente está de braços abertos, né? O nosso telefone, nosso número está à disposição, podem nos chamar para facilitar a comunicação, com certeza, né? E estamos aqui. Qualquer coisa que vocês precisar e nós puder estar junto com o colégio, vamos estar. Maravilha! Esse foi então o nosso primeiro episódio da série Fé, Família e Escola, somando, multiplicando ideias e fortalecendo os laços para inspirar novas ações em prol da educação de excelência. Obrigada a vocês, até uma próxima. Então vou dar um tchauzinho aqui. FEMA